O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Os caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena. Estamos iniciando mais um podcast, Fala Léo. É uma alegria muito grande poder mais uma vez estarmos aqui para compartilhar com nossos amigos, com toda a população da nossa cidade, algumas ações da nossa gestão. E hoje estamos aqui ao lado do secretário da Agricultura, Clisma. Mas antes eu quero poder agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos permite de estarmos vivos, com saúde, e graças a Ele que nós temos essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, compartilhado conosco esses momentos tão bonitos em que nós vivemos, junto dos nossos amigos. E hoje é mais um dia de Fala Léo, ao lado aqui do nosso amigo e querido secretário de Agricultura, Clisma. Boa noite, Clisma. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Estamos aqui, como o senhor já disse, vamos falar um pouco da agricultura, falar um pouco da zona rural e também falar da pesca. Isso que, lembrando que a gente também, eu sou secretário de Agricultura e Pesca, não é isso? Então, mais uma vez, boa noite a todos e agradecer pela oportunidade. Lembrando que Clisma assumiu essa secretaria agora, nessa segunda gestão Léo Bandeira. Quero aqui mandar um abraço ao ex-secretário da Agricultura, Maciel, que também fez um belíssimo trabalho à frente da pasta. Mas eu quero, Clisma, mandar um abraço para toda a equipe, para a Ana, para a Sinara, hoje fazendo parte dessa equipe, está lá bem também Renata. Então, dizer que é uma alegria muito grande tê-los ajudando, colaborando fortemente para o desenvolvimento da nossa querida zona rural e da agricultura da nossa cidade. Mas mandar um abraço também aqui para os agricultores, para os pescadores, que aqui é mais assistido por esta pasta. E algumas ações são muito voltadas diretamente para eles, não só a comunidade da zona rural, mas diretamente para o agricultor e para o pescador. Então, Kio, vamos iniciar esse nosso podcast falando um pouco dessa pasta, porque é uma pasta que vem desenvolvendo um trabalho muito forte em nosso município. É um trabalho que vem sendo inovador, em cada ação que a gente vem fazendo, em cada gesto que a gente vem mostrando para toda a população voltado para a agricultura. E é esse trabalho que a gente vai falar agora, um pouco mais para todos os nossos amigos. Eu quero pedir a você que nos assiste nesse momento que vocês compartilhem aí nas redes sociais, que mais pessoas possam desfrutar desse momento para tomar conhecimento de tudo que está sendo feito na nossa gestão. E vamos iniciar aqui, que eu acho que é uma ação muito importante, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Às vezes as pessoas falam que eu faço um investimento muito grande nessa questão da merenda escolar. Que eu tenho tido esse cuidado, isso inclusive nos proporcionou um prêmio nacional por conta do nosso envolvimento, da nossa dedicação. Por quê? Porque eu entendo que é uma coisa muito importante nessa parte da educação. Não adianta a criança estar dentro da sala de aula, tentando ali, sendo ensinado através dos professores, mas com mal alimentado, mal nutrido.
Então, dentro dessa situação, a gente tem procurado fazer um investimento muito forte nessa questão da agricultura familiar. Não é? A gente tem investido bastante nos agricultores do nosso município. Só para que vocês tenham uma ideia, nós fazemos um investimento mensal de mais ou menos R$ 25.000. Olhe bem, coisa nunca existente dentro da nossa cidade. Você sabe quanto é que isso representa por ano? Quase R$ 300.000 de investimento só dentro do nosso município. É o que a gestão está investindo em agricultores da nossa cidade. Então, essas pessoas que hoje têm a plantação, né, como sobrevivência, que sobrevive ali, né, fazendo suas plantações, eles têm hoje a garantia de que boa parte daquilo que eles produzem ficam dentro do município através do programa, que é o programa da merenda. E isso é importante. Eu queria que a gente pudesse explorar um pouco mais, não é, esse assunto sobre a questão da merenda, que vem, eu tenho certeza, fortalecendo a economia da nossa cidade e, claro, fortalecendo também a agricultura. Prefeito, isso aí é muito importante para os agricultores, porque compra, e também para as escolas, para os alunos, para as crianças, principalmente para o município, porque compra direto dos produtores rurais e traz para as escolas, né? Uma merenda saudável, né? Pensando no bem-estar de todo mundo, toda criança que come a merenda, né? E a gente é agricultor, até porque eu sou agricultor também, né? Isso eu tenho plantado milho, a gente compra também dos agricultores, isso é muito importante. Você vê o quanto isso fortalece, né? E garante, né, que esse fortalecimento de renda seja realmente o investimento que é feito pela educação, né, que nós direcionamos para esses recursos pudessem ser realmente voltados para fortalecer a merenda e, claro, consequentemente, garantindo aí ao agricultor essa oportunidade e segurança de venda para o município daquilo que produz. Claro que a gente não consegue comprar tudo que o agricultor produz, né? Porque a gente compra só aquilo que a gente precisa. Eu até lembro, e aí eu faço sempre essa colocação, que uma vez conversando com um agricultor, né, lá na Estiva, e ele dizia: ô prefeito, por que você não compra tudo que a gente produz? Eu disse: não, eu não posso comprar tudo, porque senão vai acabar estragando, né? Porque eu sei que vocês produzem bastante, eu só posso comprar aquilo que a gente realmente utiliza nas escolas. Então, aquilo que é demandado pela nossa equipe que faz esse trabalho, a nutricionista, toda a equipe que faz, que é quem, né, orienta o que deve ser comprado. Então, a gente sai comprando de vários agricultores. A gente compra fruta, a gente compra verdura, a gente compra as raízes, né, batata, macaxeira, inhame, né, tudo aquilo que é produzido, claro, em proporções, né, que é aquilo que a gente realmente precisa. Aí eu até disse para ele, eu disse: mas rapaz, você deveria diversificar mais a sua plantação. E aí tu planta brócolis? Aí ele olhou para mim assim: que danado é brócolis? Aí eu disse: homem, o brócolis é um legume que, olha, veja bem, o que hoje é servido na nossa merenda escolar, né, são legumes que talvez nunca as pessoas às vezes nem conhecem, né? Porque muitas vezes só ia para a mesa de algumas pessoas que têm uma condição financeira melhor. E hoje o aluno da nossa cidade também, né, pode desfrutar desse legume, que é um legume, né, diferenciado, que tem um poder nutritivo muito bom e que hoje é plantado, é comprado, né, para a merenda escolar da nossa cidade. E aí eu achei engraçado porque assim ele não tinha conhecimento do que era, né, porque talvez realmente não conhecesse aquele legume, mas eu achei engraçado porque a gente vem botando né, essa hortaliça, esse legume aí na mesa do nosso aluno nas escolas. Então eu pedi só para que ele fizesse essa diversificação, mas eu achei engraçado do jeito que ele falou. E isso fortalece muito, e eu sei que a gente vem conversando, né, no nosso dia a dia, encontramos os agricultores, a gente conversa, um faz um questionamento, outro faz outro, mas que assim a gente tem procurado, né, proporcionar essa segurança tanto alimentar para o aluno, como também fortalecer esse lado de poder garantir a compra dos agricultores da nossa cidade, que é fortalecimento da economia. Mas uma coisa importante que fez com que eles também realmente produzissem
né, pudesse produzir com segurança, é a questão do corte de terra. Né? Isso. O trator, né, a grade, diga aí como é que... Eu vou logo citar, Léo, da primeira gestão, né, no primeiro mandato, onde você foi o único prefeito que nomeou os secretários da terra de lá, da nossa zona rural, né? Mandando aqui um abraço para o nosso amigo Maciel, que foi um secretário muito atuante, sempre eu digo a ele, né? E mora lá na terra, todos sabem quem é Maciel, cara muito bom, fez um belíssimo trabalho e eu estou aqui assumindo a parte agora, né? E vou dar continuidade no trabalho dele, que ele vinha desenvolvendo. Você já conseguiu, no seu primeiro mandato, botar um trator para lá, né? Maciel recebeu esse trator, foi muitos cortes de terra. Hoje, é uma prioridade que você vem me dizendo que eu estou apenas há 3 meses, né, como secretário de Agricultura, e a gente já cortou quase 200 horas durante esses 3 meses e mais de 80 lotes já foi cortado. Inclusive, né, o pessoal sempre falava sobre o trator que em outras gestões vinha para Lucena. E hoje o trator vive na zona rural. Sempre que você sempre me diz que esse trator tem que estar na zona rural. E a gente luta por isso para prestar uma boa assistência a todo agricultor. Então, o trator, como vive lá, ele precisa, tem gente, não, é 1h30. Sempre eles batem na tecla, 1h30, 2 horas. É feito uma lista com uma sequência, não é isso? Tem uma sequência, aí o pessoal precisa, a gente vai anotando, faz as anotações, e quando no decorrer do tempo a gente vai marcando, cortou de fulano, de ciclano, só que eles precisam, de novo. Tem gente que com 3 meses já precisa novamente, e a gente corta. E não só o corte de terra, mas a gente também está fazendo um trabalho muito importante, que é os tanques. Os tanques, exatamente. Para a gente poder... Porque tem lugar que não tem irrigação, não passa rio, aí a gente está fazendo os barreiros, né, como eles dizem, e a gente está fazendo também esse fortalecimento para os agricultores. Olha, é importante o que eu falou, porque havia sempre uma reclamação. Antes de a gente assumir, né, a primeira gestão, era muita reclamação de que o trator não era para cortar terra, o trator era para puxar lixo, e ficava uma história o tempo todo que tinha que ter o trator. E eu me comprometi, na verdade, né, de adquirir um trator que ficasse exclusivo para a zona rural, para o corte de terra. E logo no início da gestão a gente teve, né, essa satisfação de honrar e de realmente cumprir com o nosso compromisso de comprar um trator. Havia até quem duvidasse. Né? Eu lembro que quando nós fomos apresentar o trator novo para a zona rural, e eu parei ali no assentamento, onde né, as pessoas vieram realmente ver o trator, e teve pessoas que me chamou assim perto e disse assim: prefeito, agora realmente eu acredito, mas eu não acreditava que você ia conseguir um trator para corte de terra. E Deus tem nos permitido, né, conseguir aquilo que a gente vem realmente se comprometendo com a população nossa, principalmente aí da carinhosa zona rural de Lucena. E assim, havia também umas colocações que eram feitas que o trator só corta a terra de quem for aliado político. Quem não for aliado político, pula. E aí havia essa coisa que acontecia anteriormente, e graças a Deus eu tive reunião nas associações, tanto ali do assentamento do Oiteiro, como lá na Estiva, e disse para o secretário, para toda a nossa equipe, que eu não queria ver essa história de sair pulando terra ou deixando de cortar a terra de quem não tivesse nos dado o apoio político. Pelo contrário, por mais que a gente tente nos esforçar, a gente quer poder assim, fazer o trabalho que deve ser feito pelo gestor, como a gente tem procurado fazer, de beneficiar toda a nossa população. Eu não sou prefeito, não estou prefeito hoje apenas de quem votou conosco, eu estou prefeito hoje de toda a população lucenense, eu tenho que fazer pela nossa cidade, por toda a população. Então, foi uma exigência minha, e disse mais: se eu souber que alguém deixou de cortar a terra porque deu apoio político ou não deu, eu vou tomar as providências com relação à equipe. E graças a Deus a gente tem feito isso,
tem honrado, tem cortado terra de todos os agricultores. É o único município, que isso aí eu constatei, é o único município que corta terra de janeiro a janeiro. Janeiro é janeiro. Né? Que eu venho fazendo um levantamento aqui, pelo menos nessa nossa região, que tem um período que o trator da prefeitura vai cortar terra. Depois, em outro período, para. Mas não, o nosso não. O nosso corta a terra o tempo todo. Quem não tem irrigação, né? No verão é mais difícil porque não tem irrigação, mas aquele que tem irrigação nos pede o trator, a gente encaminha. Eu sei que às vezes, e aí é importante que a gente possa esclarecer para todos que estão nos assistindo nesse momento, que é essa questão que às vezes a gente chega e diz: o trator não passou lá na minha terra, o trator demorou a passar, o trator cortou terra de fulano e não cortou a minha. Eu queria que você explicasse, secretário, nessa situação, porque às vezes as pessoas usam de má fé, né, de colocar situações, porque eu gostaria de poder fazer assim tudo aquilo que as pessoas nos pedem. Eu gostaria muito, mas a gente não tem a condição para que isso aconteça. Então, assim, a gente estipula um horário de corte de terra, faz uma listagem, quando ele está aqui, sei lá, aqui no 80 de Miranda, do primeiro lote onde inicia, próximo ali a PB025, até o final do assentamento, procurando seguir uma lista realmente e vai cortando aquele período. Às vezes, gente, eu sei que, sei lá, 1h30, 2 horas, não cortaria tudo aquilo que você gostaria que cortasse, não é isso? Isso. E kill é porque a gente chama klezmer né, conhecido como kill. Então, assim, não estranhe que hora eu chamo ele de kill, de klezmer, porque é natural do dia a dia que a gente conhece como kill. Então, isso é só para que vocês entendam porque às vezes eu digo kill, viu? Então, assim, as pessoas precisam entender que nós temos um número muito grande de agricultores para atender, né? E que se a gente for fazer um horário assim maior, o último, talvez, daquele período, daquele local ali onde a gente vai a primeira etapa do corte, vai se sentir prejudicado. Isso. Não é? Então a gente tem que estipular uma hora que a gente contemple todos, e que, se necessário for, depois que cortar tudo, vai lá e dá um apoio àquele que planta mais, que tem uma dedicação maior, né, na agricultura. Então, assim, é bom esclarecer isso para os agricultores, para a população que nos assiste nesse momento, para que assim não fique claro essa situação, sabe, Kio? Sim. Porque às vezes a gente escuta isso: tá cortando terra de fulano, não cortou a minha, só passou aqui tanto tempo que eu preciso de mais horas. Então é importante que seja esclarecido para a nossa população que nos assiste nesse momento. Inclusive, Léo, eu tenho esse cronograma, uma lista comigo, né? Porque eu quero acompanhar de perto. Acompanhando de perto, sempre estou nos 2 assentamentos, como eu moro na Estiva, né? Todo dia estou lá. E sempre estou no assentamento também 80 de Miranda. Quase todo dia estou lá, acompanhando de perto. E aconteceu justamente, eu acho que foi ontem, conversando com o pessoal no grupo, não, porque o meu ainda não cortou, o meu não cortou. Aí eu estava com a lista, mandei lá, que eu não estava no grupo, mas pedi para o menino botar no grupo, uma lista, a gente segue o nosso cronograma, né? Como eu falei, 1h30, às vezes 2, mas tem lotes que precisa cortar 3, 4 horas, porque eles plantam mais, né? Planta melancia, essas coisas. E a gente também dá assistência, a gente sai, corta todos, depois volta, cortando mais 2 horas, mais 1h30. E isso daí, sempre eu peço que me comunique, Kio, estou precisando cortar minha terra, eu já vou anotar. Tem as meninas, tem Ana, tem Sinara, né, que sempre está aí no assentamento 80 de Miranda, e vão passando para mim sobre os cortes de terra. Agora tem que seguir a lista, aí vai chegar. Né, como teve uma pessoa que disse: não, o meu não corta, falou comigo, e o dela era o outro da lista. Olha aí. Isso de dia ainda lá, conversando. Aí, quando pensa que não, ela falando, e o menino estava lá no lote dela cortando. Né? Aí, assim, a gente tem essa lista e vai cortar a terra de todo mundo. Esse negócio, Léo, que sempre você me disse que quem votou e quem não votou, isso não tem nada a ver. História. Sempre eu digo, para branco, para preto, para todo jeito, a gente vai cortar a terra de todo mundo. E uma coisa que é importante, né, colocar em relação a essa situação é que, assim, esse corte de terra, que
né? Hoje a gente tem esse trator exclusivo fazendo isso, mas que às vezes acontece de quebrar, Tem que né? quebrar. Às vezes por rodar tanto, por estar o tempo todo ali na lida, né? Trabalhando a máquina, toda ela precisa de manutenção. E às vezes, até para a questão de a gente evitar que haja essas situações de dizer, passou na terra de fulano e não cortou a minha, está demorando demais para chegar, quando chegar já não adianta, não sei o que, tem essas histórias que a gente escuta no dia a dia do agricultor. Então, assim, para evitar, às vezes, que tenha comentário em relação a isso, a gente bota a máquina para trabalhar o tempo todo. Mas tem uma hora que É, ela quebra, não é? tem que Ela dar quebra. Eu já tive manutenção. algumas reuniões nas associações tratando sobre isso. Porque se a gente pega um período do ano, né, para fazer a manutenção correta na máquina, com certeza ela vai passar muito mais tempo, né, sem ter problema É isso. mecânico. Né? Como a gente força, a gente bota mesmo que é para atender a população, então acaba isso acontecendo e é importante que vocês entendam, né, que por mais que a gente tenha essa boa vontade de fazer, né, tudo, de querer dar toda assistência, mas hora ou outra a máquina precisa ser feita a manutenção. Nesse período é importante que haja o entendimento. Uma outra coisa que eu também percebi nas reuniões, que você falou bem agora, Kio, tem pessoas que plantam mais, que Isso. utilizam a sua terra se aproveitando realmente com muito mais plantação. Tem outros que plantam menos. Então é importante que a gente também possa, né, ter esse feedback de cada localidade para que a gente possa realmente fazer um cronograma. Não adianta eu cortar a quantidade de terra grande para aquela pessoa que não Que usa não a usa. terra toda para Isso. plantar. Não é? Então, eu deixo de estar ajudando o agricultor que planta mais, né, que merece um corte maior, porque realmente ele faz jus ao corte que a gente faz por conta da plantação, e aí deixo de dar assistência a esse. Por quê? Porque eu corto mais para uma pessoa lá que não planta tanto, e que aquela parte que foi cortada, às vezes, fica até perdido. Né? Isso. Aquelas horas de terra que poderia ser aproveitada com quem planta, a gente acaba perdendo com quem realmente não planta tanto. Porque eu sei que plantam, todos plantam. Agora, uns plantam mais, ele diversifica mais, ele quer produzir mais, ele se envolve mais na questão da agricultura. Então, é importante que nós tenhamos esse feedback. O secretário ele possa saber, numa reunião que seja feita, que vocês indicam, ó, fulano não está plantando agora, não vai plantar. Então, se não vai plantar, para que cortar a terra daquela Isso. pessoa que não vai plantar naquele momento? Vamos cortar de quem realmente planta. Porque a gente ganha tempo, a gente economiza, né? Porque a gente vai direcionar o carro ou a máquina ali para aquela terra que não vai plantar. Então, nos ajude também nisso, porque eu já Isso. escutei bastante e fiz até essas colocações em algumas reuniões que nós fizemos nas associações. Isso também é a importância de ter um secretário que mora lá, né, nos assentamentos, porque todo dia a gente está ali caminhando. Ontem eu estava, acho que alguém me viu lá, caminhando a cavalo pelos lotes, que a gente vai ter uma vaquejada, e sempre que a gente vai ter uma vaquejada, a gente Tá treinando já, né? treinando, Montando aí, treinando. Aí a gente montando a cavalo, eu saí nos lotes, aquele planta, e eu, né, parabenizo até vocês aí do assentamento Oiteiro de Miranda, estão plantando bastante, né? Tem um menino lá, Zezinho, que eu passei no lote dele lá, porque eu passo olhando os lotes, a gente cortou para fulano, vou olhar se está plantado realmente, né? Porque Exato. a gente tem esse interesse em saber, porque a gente pode ajudar mais, então vamos ajudar. Perguntar por que não plantou? Não, faltou sementes, faltou irrigação, e a gente tentar ajudar de alguma forma, sabe, E prefeito? uma coisa importante, você falou em semente, semente, né? A gente aí nessa Isso. nossa primeira gestão teve alguns períodos da primeira gestão que aí eu percebia que aquela semente que era distribuída pelo governo do estado, os agricultores entendiam que era uma semente de baixa qualidade, que realmente ela não produz aquilo que eles gostariam que produzisse. E na época eu perguntei ao então secretário Maciel qual era uma semente realmente que caía no gosto dos agricultores. E ele lá sinalizou um tipo de semente. Nós providenciamos, compramos as sementes e fizemos essa distribuição. Então, assim, é importante para você ver assim, o quanto a gente valoriza, né, essa força de trabalho em nosso município. Colocamos trator, né, organizamos essa questão de corte de terra e também distribuímos as As sementes, que era para sementes de poder qualidade. fortalecer e dar mais
produção agrícola em nosso município. Isso é um trabalho forte que a nossa gestão vem fazendo, que nunca teve, né? É importante se dizer, nunca houve isso no nosso município, não é? E que você vê que com isso a gente também vai puxando outras coisas. A questão do CAF, né? Hoje o município tira na secretaria, os agricultores, né? Os pescadores, os agricultores, eles vão da secretaria que antes eles tinham que se deslocar para fora. Não era isso mesmo? Isso. Tinham que se deslocar para João Pessoa para fazer a emissão lá desse documento, que é um documento importante, né, para a agricultura, para o pescado, para quem pesca. Então, assim, você vê que a gente tem buscado, né, dar conforto, dar mais oportunidade para evitar que as pessoas tenham que se deslocar para fora, possam fazer tudo na nossa cidade. E hoje, não é, a Secretaria da Agricultura disponibiliza desse serviço para o agricultor, não é isso? Isso. Já são mais ou menos quantos aí? Quantos CAF já? Acho que mais de 200 Mais de CAF. 200, olhe bem. 200 Olhe CAF. bem, mais de 200 CAF. Né, CAF sendo distribuído aí, sendo, né, entregue aos nossos agricultores e pescadores. Isso. Né? Então, é um benefício muito importante também que a gente proporciona. Olha, o CCU, o CCU, né, que é aquele contrato de concessão de uso, que eu lembro ainda quando eu passei pelo INCRA, eu estava lá, é um dos passos para que haja o documento final da terra dos assentados, né, que é a titulação, que nós estamos aí em fase final, numa luta muito grande com o secretário da Agricultura, Sinara Ana, que também se envolve muito, correndo lá no INCRA, indo em cartório. Só está faltando a parte da averbação agora, no cartório de registro civil, que aí na época que foi emitido, né, a documentação da terra, tanto do Oiteiro de Miranda como do Estiva do Geraldo, foi ainda na época do cartório em Santa Rita. E o cartório em Santa Rita, eu acho que é a conhecimento de todos vocês, que passou por algumas intervenções, teve alguns problemas por lá, e muitas vezes a gente manda o documento, pede a informação e eles não conseguem encontrar. Então a gente já está numa tratativa junto ao cartório de Lucena, ao cartório de Santa Rita e também ao INCRA. Essa semana mesmo eu estive no INCRA, conversei com o responsável desse setor, e eles disseram que iam fazer uma diligência, né, que é o pessoal da cartografia, junto com o pessoal que faz parte dessa documentação, eles vão fazer diligência junto ao cartório de Santa Rita e ao cartório de Lucena para ver se resolve logo, né, essa questão da averbação, que eu venho insistindo, né, frequentemente, como Kio, como na época Maciel também, e Sinara também tem se envolvido bastante para ajudar nessa agilidade dessa documentação, para ver se a gente consegue dar aquele tão sonhado documento que todos que são assentados têm vontade de ter, que é o seu documento, o título, de dizer hoje a terra é minha, a gente vai poder, hoje eu posso fazer o que for necessário. A importância de se ter um título da terra, de ter o seu documento, porque hoje eles estão na posse, né? E eles, a partir do momento que eles têm o título, eles têm hoje a garantia de repente, fazer um empréstimo no banco, dar a terra como garantia para poder pegar um recurso maior, produzir mais, desenvolver mais aí o lado da agricultura dentro do nosso município, dentro da sua propriedade. É isso que a gente quer, né, dar essa segurança. E quantos sonhavam com esse documento, né, de ter realmente aquele documento? É igual quando você faz uma casa que você tem a escritura da sua casa. É minha, agora é minha, porque está documentada toda bonitinha. Assim, é o documento que realmente diz que a terra é sua, que é esse título de terra que nós estamos lutando para sair o mais breve possível para ser entregue aí, se Deus quiser, aí tá mais próximo de que tudo. E um desse passo é o CCU, esse contrato de concessão de uso que nós iniciamos quando eu passei ali pelo INCRA, trouxemos aqui o presidente, o superintendente na época, os responsáveis da área, eu vim, né, com eles para que a gente pudesse fazer as entregas, trouxemos os benefícios, todos os benefícios, Fomento Mulher, todos os benefícios que a gente podia trazer para o agricultor, o assentado, tanto aqui do Oiteiro como ali da Estiva, para que a gente pudesse beneficiar a nossa agricultura. Isso é um trabalho em conjunto que a gente faz, preocupado realmente sempre em trazer o melhor para o povo da nossa cidade. Esse
vai ser daqui a pouco o documento oficial aí de título de terra para vocês, se Deus quiser. E uma coisa importante que o que a gente também vem fazendo é esse apoio técnico da Empaê, né? De poder trazer os técnicos da Empaê que hoje ficam aqui dentro no município, dando atendimento, tirando dúvida, dando assistência. Tem feito esse trabalho porque eles têm ajudado também na agricultura, não é isso? Isso eles têm acompanhado, né, de perto. Esses dias agora eles fizeram o assentamento Oiteiro de Miranda, algumas visitas. Também foi feito visitas lá na estiva do Geraldo e ele vem sempre com as meninas, né, também, Sinara e Ana estavam acompanhando, estavam com eles, e as associações. E as associações também, né? A gente está com essa parceria, né, que já vinha, agora a gente está fortalecendo a nossa parceria com as associações dos agricultores. Muito. É isso, e eles estão empenhados junto com a gente, tudinho. Né, mandar um abraço aí para o nosso amigo João Grilo, nosso amigo Labal também. Um abraço aí para vocês, viu? Para vocês aí que estão... que estiveram comigo lá no gabinete. Foi Labal. Semana passada, Labal, Gilson, o secretário da Agricultura. Né? Mandar um abraço aí para vocês aí, que sempre tá com essa parceria com a gente, né? Tem muita coisa boa para vir, viu, prefeito? Tem. Eu sei disso, que a gente tem lutado bastante. A semana passada eu estive em Brasília, a gente teve conversando com os amigos, parceiros, com o senador veneziano, com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que tem um carinho muito grande, principalmente aí nessa área da agricultura, pedindo a eles que eles nos ajudem mais, para que a gente possa trazer mais benefícios. E já tem uma novidade aí que a gente deixa para falar no final, Deixa para falar no final aí, que é um benefício que o deputado federal Aguinaldo Ribeiro tem já disponibilizado para a nossa cidade. Vai vir mais coisas, mas ele já sinalizou uma situação aí que está bem pertinho já de ser resolvido, mas vamos deixar para o final, para deixar esse gostinho de saber o que é que está chegando para a nossa cidade. Mandar também aí um abraço para Labal, para João Grilo, dizer que é uma alegria recebê-los em nosso gabinete para poder compartilhar, saber a dificuldade. Eu estou aqui para que a gente possa procurar resolver os problemas que existem. Então, a gente precisa saber o dia a dia. Nem toda hora eu estou ali, visitando, sabendo de perto. Então, aí está o secretário, está o presidente da associação, que vem aí, o gabinete está de portas abertas para que vocês possam também compartilhar conosco todas as dificuldades para a gente ajudar. Tenho certeza disso. Vocês serão sempre bem-vindos ao gabinete da prefeitura. Pode ter certeza disso. E também falando em parcerias, eu me lembrei agora, já estou com uma reunião marcada com o secretário de Agricultura também da cidade de Santa Rita. Certo. Né, cidade vizinha, que são a zona rural, Santa Rita e Lucena. São juntinho ali, faz divisa, né? Aí ele esteve em casa essa semana, ontem, ele estava lá em casa e a gente conversou, para continuar com essa parceria que já existe. E a gente vai agora começar a atender melhor ainda os agricultores. Vai vir novidades aí para vocês aí. Eu quero aproveitar nessa parceria que você falou, mandar um abraço para o prefeito de Santa Rita, Jacques, é um amigo, mandar um abraço para nosso também amigo Edinaldo da Delícia, que é o vice, um parceiro, são amigos nossos, e tem tido essa parceria saudável entre municípios. Quando eles precisam de um apoio nosso, a gente está junto. Claro que a gente precisa mais dele do que ele da gente, porque eu digo que ele e Cabedelo são nossos primos ricos, e que a gente sempre está ali pedindo para a gente poder colaborar, claro, trazendo benefícios para a nossa cidade. Quero mandar um abraço, mas também mandar um abraço para os donos e os líderes ali da usina Japungu, que têm sido grandes parceiros nossos. Toda hora que a gente precisa de algo, que eu vou lá, sou muito bem recebido, pela diretoria da usina, pelo dono. Então, assim, eu quero mandar um abraço aqui para todos eles, dizer que assim, é um prazer muito grande poder contar com vocês nessa parceria aqui com o nosso município. Kio, a gente também, tem algumas situações que são postas, que a gente precisa trabalhar junto dos agricultores. Uma é com as ações, outra é com apoio. Isso. E eu sei que a secretaria tem dado apoio, inclusive na questão do Banco do Nordeste, em empréstimos, buscando saber quais são as dificuldades que existem
muitas vezes do acesso do agricultor ou do pescador em relação ao Banco do Nordeste. E a nossa secretaria ela tem tido esse cuidado de dar esse apoio, de estar perto, de procurar ver o que é que está precisando para que o nosso produtor e pescador eles tenham esse, não é, esse acesso mais rápido, né, às ações do Banco do Nordeste, não é isso? Isso a gente recebe a visita do pessoal do Banco do Nordeste, né, convoca o pessoal que tem interesse, né, tirar alguns empréstimos para melhorar na agricultura, na pesca também. A gente recebe vários pescadores lá na secretaria. Lá na secretaria, não Isso, é lá na isso? secretaria. Certo, muito importante. Uma coisa que as pessoas da zona rural, eles têm, assim, eles sempre, claro, é justo que eles façam essa reivindicação, que é a questão da estrada, né? E eu passei, assim, uma dificuldade muito grande na primeira gestão. Por quê? Porque a gente tinha assumido a gestão, né? Pegamos algumas máquinas dentro da estrutura da prefeitura, ali da infraestrutura, máquinas que não estavam em condições boas de serem utilizadas e aí viviam quebrando. E eu tive alguma dificuldade de estar sempre passando a máquina ali na estrada da zona rural, mas graças a Deus, graças ao deputado Aguinaldo, que nos direcionou, conseguiu para o nosso município uma Patrol nova, uma motoniveladora, né, que é o nome dessa máquina aí, que organiza as estradas, e depois veio aí veneziano, que nos presenteou com aquela pá carregadeira, né, que é aquela máquina grande que enche aí as caçambas e que ajuda muito também nessa área. E aí, quando essa máquina, né, chegou no nosso município, aí a gente sempre tem zelado pela estrada, claro, que agora é um período de inverno. Eu lembro que passamos agora há pouco a máquina, passou durante o dia, quando veio a noite, Foi, veio aquele toró, não foi? foi. Aquele toró e que acaba, né, danificando aquilo que fez. Hoje mesmo eu estava conversando com o nosso secretário, tive a visita agora há pouco também de Davi, né, o irmão de Maciel, que esteve conosco conversando um pouco, e eu já disse para ele aqui, que liguei para o secretário de infraestrutura, que amanhã a gente vai dar lá uma outra ajeitada nessa estrada. Hoje pela manhã já foi lá a retro para Isso. tampar uns buracos, fazer ajeitar algumas coisas que estavam, né, com muita dificuldade de acesso, de melhoramento ali da estrada. Mas amanhã a gente vai passar novamente a patrol. Espero que a gente passe e não venha chover de noite novamente, né? Porque Léo, estraga tudo. muitos agricultores até brincam comigo. Tem Rael de Seu Justo, ele brincando comigo, secretário, estou no grupo secretário, eu estou a fim de precisando aguar minha lavoura, passe a máquina aí, que o pessoal disse que quando passa começa a Vem chover no chuva, outro né? dia. É, E realmente. sobre as estradas, Léo, como você sabe, a gente vem lutando muito para organizar a estrada da zona rural, que não foi fácil. Não está sendo fácil, né? As estradas da zona rural, até porque eu preciso estar deslocando de lá para cá. Tem ônibus da escola que vem até Tambapara, buscar os alunos para o Lá no Rio do Otoíli, Seixo, né? Trazer para cá, para a também. escola também. E a gente, quando fez aquela parceria com o Santa Rita, a gente fez lá da pista, lá em Miriri, dali da usina, de Lagamar até Tabapara foi feita aquela estrada. E um trabalho muito importante, né? Depois eu vou falar um pouco da parceria que eu chamei Keno Bandeira, né, para a gente dar uma melhorada na estrada. A gente formou essa parceria, pedi para que ele botasse as máquinas de 15 em 15 dias lá na zona rural, que era para a gente poder Manter, né, essa estrada manter a sempre estrada, né? transitar de forma mais confortável para o Teve essa agricultor, né? chuva muito forte, teve deslizamento de terra agora e E a gente toda em cima em também, né? cima. Teve dilema. Foi aquele período que caiu aquela chuva forte. Isso. Forte, né? Que caiu a E, barreira, que também houve um deslizamento ali na isso. barreira da guia, não foi isso? Foi. Foram quase E 300 assim, milímetros foi. Aí de assim, água em pouco tempo. Foi uma coisa bem e atípica. no seu primeiro mandato, a gente sofria muito por conta das máquinas, que pegou tudo sucateado, a gente sabe disso, né? Agora a gente já está com as máquinas novas. Daqui a pouco tá chegando uma E, outra máquina aí, viu? A e retro aí para nossa cidade. Se Deus quiser, tá bem pertinho aí secretário, de secretário chegar. Keno, ele vem também desenvolvendo um trabalho muito importante lá, porque assim que a gente pede, vem, entendeu? A máquina.
E assim, eu vi, né, que eu tenho até esquecido, aquele trabalho que você fez ali em Tabapara. É um trabalho ali muito Porque, Léo, forte, ali, muito ali em organizado. Tabapara, todo ano atolava ônibus, o pessoal que vem para a feira, né, trazer suas mercadorias, e era atolando. A gente ficou até 10 horas da noite no outro Ali foi um mandato trabalho ali, muito forte para né? Eu, ajeitar eu, aquilo eu ali. tava olhando os vídeos com o Alan, a gente até brincando, eu vendo Alan, né? Que Alan também, com o Foi, Vanberto teve na ali outra, forte, de frente contribuiu ali muito, né? ajudando. Mandar um abraço também, desejar melhoras para Vanberto, né? Que Ah, está Roberto, cirurgiado. Um abraço para Vanberto, para Alan também, contribuiu muito ali, com Alan, certeza. né? Isso à noite. Na sexta-feira à noite, a gente ajeitando, botando metralha, fazendo um paliativo para no sábado o pessoal passar para a feira. E você acabou com isso. A gente passou esses 3 últimos invernos e não atolou mais. Botamos manilha, fizemos Manilha, um trabalho ajeitou, realmente como foi deveria ser feito. feito ali Isso. naquela área ali da Positivo. estrada. Então, ali, muito importante aquele trabalho Uma ali. coisa aqui, o que você vê, ó, é assim, se você que circula muito ali, indo para a zona rural, né, que você começa, que pega aqui da 025, da PB 025 entrando, você vê que esse trecho da pista até o assentamento, né, ali mais ou Isso, menos assentamento, vocês veem que nós já passamos aí pelo terceiro inverno, isso. acredito, depois que a gente Terceiro botou ano. aquele pissarro, né, ali naquela estrada, e vocês veem o quanto você ainda consegue andar de forma tranquila nessa estrada. Vocês lembram que era um transtorno, né? Quando vinha Antigamente, chuva chegava ali, a caber um carro dentro de um buraco. era um transtorno absurdo, era uma parte de areia fofa que Isso. tinha problema, outra parte era um lamaçal, É. né? Buraco que era criado naquela estrada. E olhe bem o tempo que você vem passando com aquele material que nós colocamos. Esse mesmo material que nós né, gostaríamos de colocar em toda a estrada até a estiva. Até a estiva. Mas o que foi que aconteceu? Aí a gente, olha, para que vocês tenham ideia, a dificuldade que às vezes a gestão passa por conta de pessoas que não estão preocupadas em trazer o benefício para a população. Eles querem prejudicar o gestor ou a gestão para tentar se beneficiar dizendo que a gestão não fez nada. Porque, olha, você vê que a gente vinha tirando e que sempre se tirou. Na época de outros gestores aí do passado, sempre se tirou material ali naquela jazida que tem ali no assentamento, que é um pissarro muito bom. Eu acho que é o melhor pissarro que a gente tem no nosso município. Um material que realmente, quando a gente coloca na estrada, ele tem uma durabilidade, quase uma durabilidade de pista. Porque ele passa tanto tempo assim, bom e de forma, quando a gente faz assim de forma bem feita, socado com aquele rolo compressor, com aqueles pé de carneiro que eles chamam, né? Feito um trabalho realmente, ele tem durabilidade, que é o que a gente vem fazendo. Parou agora esse período, porque a gente está aguardando ser liberado outra parte do recurso para a gente dar continuidade, mas o serviço que foi feito da estiva para cá, veja bem, porque a gente usou outro tipo de material? Porque denunciaram, Foi. viu? Infelizmente fizeram uma denúncia. Quer dizer, poxa, você está denunciando uma coisa que é para benefício da população, né? Que é para ajudar o nosso povo. Aí você tem essa. Poxa, é uma pessoa que eu acho que não tem coração. Né? Eu lembro, inclusive, que a própria vereadora lá da zona rural, que poderia estar ali pertinho da gente ajudando. Prefeito, o que é que você está precisando? Diga aí onde é que eu posso ajudar, colaborar. Né? Essa vereadora só sabe ir para microfone para falar mal, para dizer coisa, mas ela disse que ela foi uma das que fez a denúncia para que a gente não tirasse esse material que a gente estava tirando ali no assentamento. Sabe por quê, gente? A gente sabe que para fazer esse trabalho precisa realmente de ter licenciamento, mas a gente também sabe o quanto isso demora. Olhe bem, desde o período que parou de nós tirarmos esse material ali nessa jazida, que é uma jazida não é assim que não prejudica em nada, é uma jazida que já é natural, é um local que o próprio INCRA não é, deixou fora do ambiente dos assentados para que ela pudesse ser beneficiada, para que possa beneficiar a comunidade. O pessoal do INCRA esteve no município e viu que realmente a gente estava usando esse material nas estradas para benefício do agricultor da nossa cidade, de quem mora na zona rural. E olha, de lá até esse momento a gente ainda não conseguiu tirar essa licença, para vocês verem o quanto demora.
Então, o que foi que a gente teve que fazer? Ir buscar uma outra jazida que fosse de um material parecido, mas não é o mesmo material, é um material muito mais fraco do que o material aqui do assentamento. Então, assim, a gente colocou, porque eu não podia deixar a população, né, a gente com as máquinas, com recursos para a gente poder melhorar a estrada. A gente tinha que botar aquilo que a gente tinha, que era possível naquele momento. E que eu, né, junto com o pessoal de Santa Rita, né, foi para cima, eu lembro, né, para ver essa questão da licença dessa área, e estava lá toda bonitinha a documentação licenciada, e a gente foi para trabalhar isso aí e colocar isso na estrada. Só que é diferente do material do assentamento. Imagine se eu tivesse com esse material aí hoje, da estiva para cá. A gente começou daqui, né, iniciamos da pista para o assentamento e depois chegou até um limite, depois a gente iniciou, na segunda fase, a gente começou da estiva vindo no sentido do assentamento do Oiteiro de Miranda. Então, o que é que acontece? Se a gente tem colocado o mesmo material, pode ter certeza que a gente, com essa chuva, porque seria o primeiro inverno que a gente pegaria depois de colocar esse material, a gente estaria bem, não estaria trazendo tanto transtorno como está trazendo hoje, que eu tenho que colocar a máquina, né, com uma frequência maior para poder ajeitar a estrada por conta disso. Então é importante que as pessoas entendam isso. Eu sei que não é fácil, e às vezes agora é muito fácil em rede social, né, você jogar um áudio lá falando mal, dizendo alguma coisa que não seja positiva, mas vocês têm que entender o quanto é difícil para a gente poder fazer determinadas coisas, né? Tem pessoas que, em vez de chegar para ajudar, fica tentando atrapalhar e depois que atrapalha vai dizer que não fez. Quer dizer, é uma coisa muito feio, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a consciência, procurar ajudar o prefeito, ajudar a equipe que está trabalhando com o prefeito, principalmente essa pessoa que hoje é uma representante da cidade, né? Como vereadora. Então, a representante é para estar junto, pertinho, ajudando, colaborando, fortalecendo. Chega perto, porque eu tenho certeza que a gente vai poder trabalhar bem mais pela população do que você querendo fazer embates políticos aí que não leva a nada. Não é isso mesmo? Léo, tocando aí, né, no assunto da estrada, quando eu consegui, na época eu consegui as máquinas lá de Santa Rita, tudinho, uma parceria. Chegou o pessoal, eu fui, chamei o presidente da associação na época, e disse, ó, tô com os equipamentos, vão estar aqui, que é para a gente fazer as estradas. A gente consegue fazer uma documentação, porque já existe uma lei que se a jazida for dentro do assentamento, né? Eu busquei essa lei, procurei saber direitinho com o pessoal e disse não, sem problema. Aí o presidente da associação na época não quis liberar a documentação, fazia um baixo-assinado com o pessoal, conversava com o pessoal, a gente ia forrar a estrada né? Da estiva. E eu não tive essa ajuda na parte dele. Eu lembro que nós fomos para o INCRA, eu chamei, foi onde eu chamei você. A gente foi até o INCRA, eles também foram. Uma comissão, não foi? Para ir. Agora a gente teve interesse até antes desse agora que você teve esse. Não foi? Eu lembro disso. Aí eles não quiseram fazer. E a gente tem aí na estiva um pissarro muito bom. Também, olha aí. É um pissarro muito bom ali naquele barreiro lá, que fez aquela estrada da Lerolândia. A usina fez, a usina tirou lá. E se na época a usina foi lá e tirou, né? Aí ninguém disse nada. Não. Ninguém fez denúncia, ninguém falou eu quero nada, dizer porque era para benefício, inclusive, dele, né? E até no tempo eu disse a ele, presidente, vamos deixar a questão política de lado. Vamos beneficiar nossos agricultores, nossa comunidade, vai beneficiar você, vai me beneficiar. Mas não, disse não posso fazer. Ele chegou a dizer, se botar a máquina aí, eu denuncio a Sudema. Olha aí. Aí eu já tinha conseguido as máquinas, eu ia deixar a máquina do pessoal ser presa. Eu não tinha como tirar uma máquina daquela. Então, eu fiz de tudo para poder, e venho fazendo. Aí foi quando eu chamei você para a gente poder ir no INCRA, disse a situação, você foi lá, a gente está tentando até hoje aquela licença e não conseguimos. Estamos na luta, mas está pertinho já. Mas eu creio... INCRA já saiu a parte que precisava do INCRA, eles já
já nos entregaram o documento. Agora a gente está buscando o documento da SUDEMA, né? Está muito perto agora de ser liberado, se Deus quiser, talvez quando a gente retome a obra do Pissarro, né? Aquele Isso. convênio que foi feito, a gente já inicie, se Deus permitir, já com esse material bom. Então a gente vai É. ter aí uma durabilidade bem maior, que o também, né, não vai ter ninguém aí, eu Para posso dizer assim, do atrapalhar. contra querendo Porque atrapalhar, né? muitos lá, né, não sabem realmente como foi a conversa. Eu fico calado porque Deus é testemunha de tudo e com certeza, Léo, eu tenho certeza, eu confio muito em Deus que é um sonho seu, né, fazer aquela estrada, assim Ah, como é. de muitos moradores de lá. Então, Inclusive, ela entrou, né, agora em foi. das nossas reivindicações junto ao Estado, agora com esse orçamento democrático. Olhe bem, só para que vocês entendam aí como é que funciona essa situação do orçamento democrático, né, que o Estado faz em todas as cidades, nas regiões, e ele busca para saber qual é a necessidade de cada município. Eles, né, pedem que a gente priorize aí pelo menos três demandas, faça uma votação diante da população, a população vai lá e diz o que é que ele acha que deveria ser feito no município. E, para vocês terem ideia, o máximo de votação de participante, né, para a população participar e dar a sua opinião em relação ao orçamento democrático, foi em torno de 300 pessoas, se não me falha a memória, porque o representante do orçamento democrático que teve no município, ele relatou isso, dizendo que eram votações muito ínfimas. E aí pediu apoio nosso para que a gente pudesse. E aí Lucena ficava lá em décimo, sei lá, em que colocação lá atrás, em relação ao número de votantes, né, o número de participantes do orçamento democrático. Ele teve conosco, o representante do orçamento do Estado, veio, né, procurou ver quais eram as prioridades, eu reuni alguns secretários conosco, para que a gente pudesse analisar quais seriam os melhores encaminhamentos. Foi alencado aí pelo menos 3 importantes obras para o nosso município, e uma delas foi exatamente de pronto, foi o que eu fiz a indicação, foi a pavimentação dessa estrada de toda a zona rural. Então, da Estiva do Geraldo até a PB 25. 025, para que a gente possa pavimentar e resolver definitivamente essa história dessas estradas. Então, é uma reivindicação do nosso município. Você sabe em que colocação está lá nosso município na lista de votantes do orçamento democrático? Em segundo lugar. Em segundo lugar. Perdendo apenas para João Pessoa. Então, dessas cidades da região da grande João Pessoa, que participa do orçamento democrático, Lucena está em segundo colocado. Então, houve um empenho muito grande aí da gestão de toda a população, divulgação para que as pessoas pudessem entrar lá e dar sua opinião no que era melhor para a cidade. Mais de 9.000 pessoas, né, votando lá e dizendo as prioridades. Então, eu espero que a gente possa ser, e agora vai ser agora, já está bem próximo aí, Quinta-feira. né? Quinta-feira, não é isso? A gente vamos estar lá representando nosso município, vai um pessoal da nossa cidade participar, aqueles que tiverem vontade de se unir a gente aí nessa ida, Vai ter ônibus, viu, né? Léo? Vai ter Vai ônibus ter também, ônibus. né? Ó, levando o pessoal para que a gente possa reivindicar isso junto ao governo do estado e a gente possa trazer esse benefício. Olha que coisa importante que a gente tem pedido, né? A estrada, a pavimentação dessa estrada, que, poxa, se isso vir, vai ser uma graça de Deus, vai ser muito bom para a nossa cidade, para a zona rural e para os agricultores principalmente, né? Porque a gente vai conseguir resolver de forma definitiva esse problema da estrada com essa pavimentação. Mas que além de ter, né, esse trabalho, eu fui informado de uma coisa. Em cima desse nosso trabalho, né, de fortalecer, do jeito que a gente fortaleceu, né, em participar, a quantidade de pessoas do nosso município junto ao orçamento democrático, dizer que um pedido antigo, né, que tinha sido feito aí para a zona rural, que é a história a situação lá da Casa de Farinha. Eu Isso, isso. já fiquei sabendo que a coisa parece que está nos finalmente aí. Eu acho muito importante, né? Eu já estava já na linha de inclusão aí do governo do estado, e aí eles disseram, olha, prefeito, eles sentiram tanto envolvimento É. aí de vocês, Eu viram que fiz vocês se uma empenharam visita mesmo. também lá,
Aquela visita que eu fiz lá na Você Secretaria do fez também, Estado, na né? Secretaria E da o Agricultura. representante me liga, o representante do Orçamento Democrático, eu estava tendo uma reunião atendendo pessoas no gabinete, ele insistindo na ligação, eu fui lá e ele disse, desculpa aí, prefeito, ele está insistindo, mas porque é uma coisa boa, importante, eu acho que o senhor tá assim, tendo a possibilidade de ter esse grande benefício aí, graças a Deus a coisa tá bem Que encaminhada. está vindo Espero através do orçamento democrático através do também. orçamento e assim fortaleceu muito, porque É, eles tiveram um olhar diferente para a Lucena por conta desse empenho da população aí em votar realmente nas prioridades de obras dentro do nosso município. Já vai em mais de 9 mil, só para você entender é. o quanto houve o empenho, que era de 150, e disse que o máximo parece que chegou a 300 pessoas, que foi o topo de participantes na época no município. E hoje, né, você vê o que a gente conseguiu, né, fortalecer nesse sentido. Então é importantíssimo, e isso é importante que você que tenha tempo, que possa nos ajudar participando lá nesse momento, porque a gente mostra força, mostra que a cidade realmente está envolvida, quer trazer os benefícios que o governo pode trazer para a nossa cidade. Uma coisa importante que nós também fizemos agora há pouco na zona rural, que às vezes até a gente acaba esquecendo, os poços. Sim, é. Né? Os poços que nós perfuramos foram 4 poços, não foram perfurados agora na nossa gestão, que a gente conseguiu junto do deputado Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo Foi Ribeiro ele também. que nos enviou, né? A gente foi lá para cima e ele conseguiu a Muito, liberação. Perfuramos um poço no assentamento, mais um poço. Perfuramos um aqui no jardim, ali próximo de Jane, de Pinduca, que era um local ali onde sempre se perfurava ali um poço, aparecia daqui a pouco, a água estava enferrujada, dando problema na água. Então isso era até ruim para aquela comunidade estar bebendo. Hoje não, foi um poço, né, estudado, com uma profundidade maior. Colocamos lá a torneira como chafariz para as pessoas que não tiver acesso de encanação, mas possam ir lá pegar a sua água. Uma água de qualidade, onde as pessoas hoje realmente desfrutam. isso. Um lá no Pacifica, não foi? É. Inclusive, Léo, só Uhum. vou reforçar aí esse do Pacifica, muito importante, né? Você vem sendo um braço forte ali na zona rural, Léo, porque obras e coisas que vêm acontecendo que nunca teve. É um olhar diferente você vem tendo pela zona rural. Né? Falta fazer, falta. Claro, ainda Mas tem o que muita coisa a você ser já fez feita. hoje, porque antes eu passava, eu comento até com minha esposa isso, que sempre que eu passo com ela, passava com ela, eu via pessoas ali, né, o pessoal do Pacifica, lá do rio, para subir aquela ladeira lá para cima, uma ladeira, com balde de água na cabeça. Às vezes derramava até eu dizia, "Oxe, quando chegar lá em cima, Não tem chega menos da quase nada, metade", né? entendeu? E hoje, quando foi cavado esses poços, ali vem beneficiando grandemente aquele pessoal, não é porque eles já estão encanando as águas para suas casas e eles deixaram, até ele disse, rapaz, a gente deixou de ir lá embaixo no rio, agora cada um está com as águas encanadas. Muito importante ali no Pacifica, assim como Gente, os outros foi importante. Agora eu acho que o Pacifica foi muito mais importante. gente, vocês não sabem assim o quanto é difícil e alto, viu? É uma estrada extremamente assim íngreme, ela é bem pé, a dificuldade até para você subir para ir para sua casa, assim, tem dificuldade. Esse pessoal descia ali para ir buscar água lá embaixo, subir com esse balde, como o secretário falou, era uma dificuldade maior do mundo. Eu lembro que a gente até, né, nas nossas visitas nas comunidades, a gente até para chegar lá em cima a gente tem dificuldade de chegar. E graças a Deus hoje eles estão tendo essa possibilidade por conta desse poço que nós perfuramos lá, né, uma água de qualidade, uma água boa, né, uma água Boa, realmente boa. que é uma água realmente de qualidade. Hoje está chegando água na casa deles. Então, assim, poxa, eles estão maravilhados. Quando eu chego lá, eles ficam muito agradecidos, né, por essa ação nossa, porque realmente era uma dificuldade muito grande para eles. Mas também teve um poço lá perto da escola, na estiva Isso, mesmo, ali na sede, né? Foi um outro poço. Então foram 4 poços perfurados, mais uma ação importante da nossa gestão, da gestão da Secretaria da Agricultura para a nossa querida zona rural. Importantíssimo. 5 poços, né, Léo? Foi 5. A gente está pertinho aí, que do nosso fim do nosso programa, né? É, Assim, eu fico às vezes até com um gostinho de quero mais, de falar é, mais, de poder compartilhar
com a nossa população, mais coisa aí de cada ação, de cada secretaria, mas a gente tem nosso limite, né? O pessoal pede para que a gente tenha Temos um acesso, tempo né? aí. Também não. Mas eu quero dizer, e aí a gente precisa levar essa informação, que é aquela informação que a gente disse, o que é que tem de novidade aí para a nossa zona rural? Gente, nós já estamos conseguindo aí, já estou em fase final de documentação, que é o carroção, um carroção bacana que vai acoplar ao trator da zona rural, que vai ajudar muito a carregar uma manilha para um lado, para outro, um estrumo, não é? Servir a população da zona rural, de repente até uma mudança, alguma coisa, tudo. É uma carroção bacana, bonito, que a gente vai acoplar. Eu tive conversando com o deputado Aguinaldo, pedi para que ele pudesse nos ceder um carroção desse, porque tanto o secretário como o presidente da associação ali da Estiva, Labal, né, viu a importância e a gente está conseguindo, viu, Fio? Está bem pertinho, daqui a pouco esse carroção vai estar aqui conosco, servindo a nossa população. Outra coisa que é importante, aí é um compromisso meu de campanha, certo? Que é a Estrada dos Lotes. Então, gente, eu quero dizer para vocês que assim que realmente parar esse período chuvoso, que você sabe que tardou um pouco, né? E aí é coisa de Deus, a gente não pode intervir nisso. Assim que parar realmente essa chuva, eu já disse à equipe da infraestrutura que nós vamos disponibilizar essas máquinas para que a gente possa, que eu possa cumprir com essa minha promessa de campanha, que foi de fazer as estradas dos lotes. E aí eu vou, junto com o secretário da Agricultura, analisar cada situação, onde a gente vai começar, como é que vai ser feito, para a gente fazer um planejamento e realmente cumprir com isso, que é fazer as estradas dos lotes, que era uma coisa tão pedida e tão sonhada pelos agricultores, né? Isso, inclusive, em algumas de nossas andanças, eles vêm nos cobrando: prefeito, cadê a estrada que o senhor falou que ia fazer? E tenham certeza, gente, que agora chegou o momento da gente realizar essa promessa nossa, né? Esse grande benefício para vocês aí, né? Para ir pegar a mercadoria lá no final do lote, que fica pertinho da área do Ipaú, onde tem dificuldade maior, não é isso? Então vamos, né, trazer esse benefício. Vai ser o carroção e a estrada agora. E claro, aí para frente vai ter mais coisas, vamos dar continuidade à estrada, né, ao melhoramento da estrada, enquanto chega essa pavimentação. Vamos ver aí, vamos cobrar do governo isso aí, né? E esse carroção, Léo, foi naquela visita que a gente foi fazer lá na Casa de Farinha, quando Doda, né, Doda lá de Tabapara. De Tabapara, ele chegou com um carroção que ele pediu emprestado, um trator foi da seu Toninho. Seu Toninho, né? Chegou com uma carrada de mandioca para fazer farinha lá na Casa de Farinha. Estava eu, você e Labal conversando, né? Nas suas visitas. Dito também. Estava na hora conversando. Aí a gente olhou e disse: rapaz, era importante que viesse um carroção para aqui. Vamos pedir, Léo. Tá, ali a gente amadureceu essa ideia e hoje, né, a gente... Está se tornando realidade. Realidade. Né? A gente vai levar e para a zona rural, viu, Léo? E tivemos lá no DENOC, lembra disso? Eu e você, conversamos com o diretor do DENOC, que é como se fosse uma superintendência no estado. Tivemos lá com ele, conversamos e sinalizamos. E fomos olhar, não foi que estava lá no foi, a gente foi olhar. E eles também, Léo, sempre conversa comigo, conversa com o Labal. Você sabe que é um presidente que busca muito... atuante, eu quero parabenizar tanto Labal, né, como João Grilo, porque eles são muito esforçados. Gilson também vem nos ajudando aí no apoio, né? Gilson Tavares. Né? E eles vêm me dizendo: Kio, será que esse carroção vai ser para a zona rural ou para a Lucena? Eu disse: não. O prefeito disse que é exclusivamente para a zona rural. Garanto, viu? Vai ficar para vocês aí da zona rural. É igual o trator, vai ser da zona rural. Isso aí a gente passa o cadeado, não tira mais. Passa o cadeado e pronto. Mas é um compromisso nosso, que eu tenho um carinho muito grande pela nossa zona rural. Né? A gente tem se esforçado muito para trazer. Eu sei que ainda falta muita coisa. Sei que às vezes a gente não consegue atender com tudo que as pessoas gostariam que fosse realmente atendido, mas o esforço tem sido para isso. Então, cada momento eu penso, olhe bem, a gente sempre vem pensando, poderia talvez, nesse orçamento democrático, sinalizar tantas outras coisas que o município precisa, mas uma prioridade que eu coloquei, para que as pessoas pudessem
né, ver também se era realmente bem votado ali no orçamento democrático essa pavimentação da zona rural. Então, eu tenho realmente um olhar diferente. Você vê hoje que são dois carros, né, do município atendendo, a ambulância, tem outro Isso, carro pequeno isso, muito atendendo. importante Né, isso. nós conseguimos melhorar o número de braços de iluminação na Isso, zona rural. Eu sei que hora ou outra apaga uma luz, é natural, porque quando chove, né, bate ali na lâmpada, apaga, aí a gente vai lá e corrige. Gente, eu sei que assim, tem algumas pessoas que cobram, e é natural que venha essa cobrança, né, para mim como prefeito, mas que eu tenho certeza, gente, que eu tenho um olhar um olhar de cuidado em cada situação de nossa cidade. Eu sei que não é fácil, eu vejo, às vezes, quando a gente vai a João Pessoa, passa por Santa Rita, por Bahia, ou em outra cidade, que a gente passa, a gente também vê essas situações acontecendo, lâmpadas apagadas, alguma coisa que precisa. É natural que isso tenha. Imagine se eu pudesse conseguir manter o tempo todo essas lâmpadas acesas, para mim era muito melhor, não é que isso isso, acontecesse, porque a gente evitava de estar dando essa manutenção, mas que queima, se passa um dia, 2 dias, mas a gente vai lá, gente, troca a lâmpada, bota a iluminação para funcionar, mas que vocês entendam, né? Claro, apagou, avisem as pessoas ali perto, quem tiver contato na gestão, tem um número hoje da infraestrutura, onde você pode ligar para fazer, né, as reivindicações, dizer que está uma lâmpada apagada, que tem um buraco, que tem alguma coisa. Né? Vocês têm um secretário que mora na comunidade, né, que vocês podem ir na casa dele, que vocês possam conversar diretamente com ele, que está ali no dia a dia, em cada ponto, né, da zona rural. Então, assim, que vocês têm acesso. Por isso que eu realmente, na minha gestão, eu disse, não, a agricultura tem que ser alguém de lá, da zona rural, que vivencia o dia a dia, não é? Do agricultor, do morador da zona rural e que está ali pertinho para que a gente possa realmente dar uma assistência maior a vocês. Por isso que na primeira gestão nós colocamos Maciel, nessa segunda tem sido Kio, então, que tem feito esse trabalho, quero parabenizar toda a equipe aí da agricultura, agradecer aqui a sua presença aqui conosco nesse podcast Fala Léo, né, que vem, né, trazendo algo diferente, né, para que a gente possa conversar e levar as informações da nossa gestão para toda a população, que muitas vezes a gente faz coisas que o povo não sabe, né? Tem isso, coisas, às vezes eu me deparei já com situações de visitando, conversando com algum morador, e ele dizendo, o prefeito, está acontecendo isso. Eu disse, mas a gente tem aqui, a gente já fez assim. E ele disse, eu não sabia. Então né? tem situações que realmente as pessoas não acompanham de perto. Então esse programa, né, esse podcast, tem sido algo diferente para que a gente possa ter essa relação de conversar, de poder levar as mensagens, levar as ações, aproximar a gestão de vocês. Por isso que eu peço, compartilhe. Você que está nos assistindo, vai lá, compartilha na tua rede social para que a gente possa ter uma abrangência maior, para que mais pessoas possam nos acompanhar aí nesse podcast, não é isso? Isso. Quero que você faça agora as considerações finais, os agradecimentos, porque estamos chegando aí no nosso limite e, claro, vamos ter mais oportunidade, temos mais coisas para falar. Claro. Eu estou vendo aqui que você fez uma lista aqui com um monte de coisa e que a gente ainda nem falou, não pude Nem falar falou. por conta do tempo, mas vamos ter outras oportunidades. Isso. Antes, Léo, de eu fazer minhas considerações, os agradecimentos, né? Eu vou citar eu sei que o tempo não dá mais, mas é sobre os pescadores. Certo. A gente resgatou aquele evento, né? A corrida de baiteira artesanal, que há muito tempo não tinha, que é a festa dos pescadores. São Pedro, a gente fez aquele evento, uma corrida para os pescadores, um dia deles, né? Que não tinha mais, já foi assim que eu assumi, a gente já fez essa corrida de baiteira. E que é a data, né, que eu me permita aí, e que é a data, né, que é um período que é voltado para o pescador, O né? pescador, Eu que é lembro São que sempre Pedro. se fazia aí esse evento da corrida, né? A gente também fez alguns eventos em datas diferentes, mas eu sempre pensava nisso, eu disse, poxa, Que era em quer dizer, Fagundes, né? é um período que é realmente do pescador, que é esse período de São Pedro, né? São Pedro, Esse período, e que
Você acaba se fazendo esse evento em outras datas, né? Outras datas. O evento é do pescador. A data é do pescador. É igual eu completar ano e fazer em outra data, né? O aniversário. Exato, Então, o evento, a corrida, foi no dia da festa da colônia, né? Na festa da colônia foi no sábado, o evento foi no domingo. E assim, isso a gente, depois dessa E corrida, conseguiram fazer tudo ressacado com uma festa bonita fez, daquela. foi Foi muito uma bonito, festa foi. maravilhosa que foi E feita nisso ali do foi um São Pedro. incentivo, acredita, a gente comenta, porque foi um incentivo aos pescadores, porque Coisa boa. agora mesmo está saindo mais 5 barcos. Olha aí, Eles estão fazendo 5 barcos para competição. olha aí. Não é Eu tô isso? vendo. Aí Além de vocês. fazer o trabalho, que é o trabalho que o barco realmente é proposto fazer, que é a pesca, né? Mas já estão aí pensando na corrida. Pô, já coisa estão boa. saindo 5 barcos para o próximo evento. A gente brinca, eu estou no grupo também dos pescadores aí, parabenizar vocês, pescadores, né? Josi, tem tio José, a Val, meu pai também, que é um Também. incentivador, né, nativo aí, todos eles, ele faz pano, faz vela, essas coisas, então a gente tá com 5 barcos para sair agora do estaleiro, Muito bem. né? Vai ficar mais bonito ainda, Olha aí, a vai brilhantar, beleza. Além né? da pesca, aumentar Então, a produção aí de vocês aí estão de dentro. parabéns, viu? Vocês pescadores, vocês que fazem parte da corrida de baiteira. E Léo, aqui eu quero me dispor, né, como secretário de Pesca, de Agricultura, dizer que estou junto com vocês, à disposição, o que precisar da minha pessoa. Meu telefone está aí nos grupos, muitos amigos, né, porque eu sou filho da terra, né, sou um lucenense, estou morando agora na Estiva. Vocês agricultores, sabem onde eu moro, né? Casado com Casado Leila, com, a com filha de Leila. Lucinho, Isso, Lucindo. de seu Lucindo. É. Todo mundo sabe quem era ali, a família. Né? Quero agradecer a vocês da Zona Rural por me apoiar, né? Me adotar, como eu digo, que me adotaram o pessoal ali. Eu quero dizer que estou para somar com todos vocês. O que for de fazer para ajudar vocês, agricultores, e vocês, pescadores, eu estou à disposição. Tá bom, gente? Um abraço a todos e obrigado, Léo, pela oportunidade. Eu aqui agradeço por você estar aqui conosco, fazendo parte desse podcast. Eu quero aproveitar nesses abraços que você mandou para os pescadores, os agricultores, que eu também quero abraçá-los. Eu quero, em nome de Betinha, que eu digo que é a minha segunda mãe, né, de Betinha, mandar um abraço para todos que fazem a zona rural de nossa cidade. Dizer que é um carinho muito grande que eu tenho por vocês e que a gente tem buscado, né, a cada dia, né, trazer mais benefício para a nossa querida zona rural. Agradecer a Deus por mais esse momento que Deus nos proporciona, dizer da alegria de poder contar com a audiência de vocês. E pedir, mais uma vez, compartilha aí, curtam nas redes sociais o nosso podcast para que a gente possa ter um engajamento maior, mais pessoas possam, né, desfrutar desse momento conosco, tá certo? Um grande abraço. Na próxima semana estaremos de volta com outro secretário, vamos estar aqui conversando com o próximo secretário aí para tratar de outras ações da prefeitura e, claro, poder contar aí com vocês. Um abraço, Deus abençoe e vamos em frente, trabalhando muito fortemente pela nossa cidade.